Muito bom nós estarmos juntos, uma alegria poder compartilhar a palavra do Senhor com vocês nessa manhã. E eu queria convidar você que trouxe sua Bíblia a abri-la comigo no livro do profeta Isaías, capítulo 30. Profeta Isaías, capítulo 30. Eu quero ler com vocês aqui hoje o versículo 15. A palavra do Senhor diz assim: porque assim diz o Senhor, o Santo de Israel: em vos converterdes e em repousardes, estaria a vossa salvação. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quisestes. Amém. Queria convidar você a orar. Você espera que Deus fale com você, então eu vou pedir que você me acompanhe nessa oração agora, no seu coração aí, pedindo justamente isso ao nosso Deus. Amém? Pai querido, aqui está o teu povo reunido diante do Senhor. Nós estamos aqui em roda da tua palavra, querendo ouvir tua voz. E o Senhor, Pai, conhece o coração de cada um de nós. O Senhor sabe exatamente o que cada um de nós precisa receber do Senhor nesta manhã. Pai, obrigado pelo teu cuidado carinhoso conosco, porque o Senhor cuida de nós com um coração terno, com um coração compadecido. O Senhor é assim, o Senhor é cheio de misericórdia. E nós estamos aqui, Pai, como crianças, esperando do Senhor receber o alimento, e esse alimento é a palavra que vai orientar a nossa vida, é, Senhor, a tua misericórdia que vai redirecionar os nossos caminhos para o Senhor. Que o teu Espírito opere agora nas nossas vidas, segundo a necessidade de cada um, para a glória do teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Meus queridos, eu vou começar dizendo que um problema que eu tenho notado, já são, no meu caso, 31 anos de ministério pastoral ordenado, né? 31 anos, e no todo são 47 anos de caminhada seguindo a Jesus conscientemente, né? Convertido a Jesus. E se tem uma coisa que eu tenho notado ao longo desses anos, né? É que pessoas cristãs, pessoas que amam ao Senhor, convertidas ao Senhor, muito frequentemente têm dificuldade em confiar em Deus para as questões do dia a dia. É interessante isso, né? Às vezes nós pensamos em Deus como aquele que tem poderes cósmicos, mas nos esquecemos de que Deus é alguém que se interessa por nós, se interessa pelo nosso cotidiano. Nós cantamos isso agora, né? Tu és soberano, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Muitas vezes a gente esquece disso. Então, de alguma maneira, eu queria nos relembrar hoje disso, numa perspectiva muito específica, né? Mais à frente eu quero até colocar uma questão muito pessoal, não é? Já que às vezes é importante usar um ou outro exemplo da nossa própria vida. Particularmente Deus tem me ensinado muito ao longo da minha vida a depender dEle e a confiar nele para as questões relacionadas ao meu trabalho, não é? Questões profissionais de forma geral. Deus tem me ensinado nesse caminho, de tal maneira que quando eu tenho uma necessidade no trabalho, eu costumo orar a Deus na confiança de que eu sei que Deus vai me responder, Deus vai me ajudar. Então eu gostaria de compartilhar um pouquinho isso com vocês, mas para isso, Deus me conduziu a esse texto da profecia de Isaías que nós lemos agora, e eu quero rapidamente dar para vocês o contexto dessa palavra que nós lemos. O contexto dessa profecia de Isaías é muito simples. O reino do sul, Judá, já estava separado do reino do norte, as 10 tribos do norte, chamados, que levaram o nome de Israel, não é? Continuaram sendo chamadas de Israel, enquanto as 2 tribos do sul, Judá e Benjamim, passaram a ser chamados de reino de Judá. Isso logo depois da morte de Salomão, filho de Davi. Mais ou menos 300 anos já estavam se passando com essa divisão entre as tribos do norte e as tribos do sul. E nesse contexto, um grande poderio militar começou a surgir a leste, que era a chamada Assíria.
A Síria estava invadindo todos os territórios ali naquela região, não é? Daqui a um pouquinho ela vai invadir o próprio Reino do Norte, vai levar as tribos do norte em cativeiro. E diante dessa situação, o Reino do Sul, o Reino de Judá, se sentiu ameaçado, né? Vendo o poderio militar enorme da Síria, o Reino do Sul, o Reino de Judá, decidiu fazer uma coisa que eu diria que é uma decisão muito humana, uma decisão compreensível do ponto de vista humano. Eles disseram, bom, com esse poderio todo da Síria crescendo, a gente precisa de um aliado forte que nos ajude. Então, vamos buscar a ajuda, o auxílio do Egito. E eles fizeram isso. Começaram a tratar negociações diplomáticas com o Egito para receber o apoio do Egito. A questão é que o Senhor reprovou a atitude de Judá. Se você ler depois com calma o capítulo 30 da profecia de Isaías, você vai ver isso em detalhes. Agora, eu vou apenas chamar a atenção para os primeiros 2 versículos do capítulo, onde isso já fica claro. Isaías capítulo 30, versículos 1 e 2, o Senhor diz assim para o povo de Judá: ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, que executam planos que não são meus, fazem acordos sem minha aprovação, para ajuntar pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem consultar-me, para buscar proteção no poder do faraó e refúgio na sombra do Egito. Vejam que o Senhor está reprovando muito veementemente essa atitude que Judá tomou. Agora eu quero que vocês compreendam comigo qual a razão dessa reprovação. O Senhor está reprovando aquilo que Judá está fazendo, porque vejam bem, meus queridos, de todas as nações do mundo, Judá era a que menos tinha razão para ter medo dos assírios. Por quê? Ora, o povo de Israel como um todo havia visto o poder de Deus agindo quando eles eram escravos no Egito, e no entanto Deus interveio lá, libertou o povo com mão poderosa, como diz a Bíblia, conduziu o povo através do mar, afogou os inimigos, levou esse povo durante 40 anos pelo deserto, o tempo todo mostrando ali os sinais do seu poder. Chegando na terra prometida, derrotou povos mais poderosos, não é, do que os israelitas, dando aquela terra para o povo que Deus havia libertado. Ora, com um retrospecto desses, com um histórico desses, será que eles tinham razão para ter medo dos assírios? Não era questão apenas de confiar no Senhor, mas eles não fizeram isso. E é por isso que Deus vai dizer ao povo essas palavras que eu destaquei para vocês no começo dessa mensagem. Isaías capítulo 30, versículo 15. Porque assim diz o Senhor, o Santo de Israel, em vos converterdes e em repousardes estaria a vossa salvação. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quisestes. Eu estou lendo aqui pela versão mais antiga que nós temos no Brasil, a versão de Almeida, revista e corrigida, por uma razão muito especial. Ao usar o verbo aqui, a Almeida, revista e corrigida, ao usar o verbo numa forma condicional, né, estaria, né, eu entendo que a tradução está deixando muito claro para a gente o tom de lamento do Senhor que está presente nesse versículo. Para vocês entenderem, eu vou comparar essa leitura que eu fiz desse versículo na versão revista e corrigida com a nova versão internacional, que diz o seguinte: diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês, na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. Vocês percebem que aqui a NVI emprega o verbo estar no presente, está, né? No arrependimento e no descanso está a salvação de vocês, na quietude e na confiança está o seu vigor. A Almeida, revista e corrigida, emprega o que os amantes da língua portuguesa vão reconhecer como o futuro do pretérito. E o futuro do pretérito é um tempo verbal que inspira ou que sugere uma condição, né? Deus está dizendo, olha,
Se vocês apenas confiassem em mim, ali estaria a segurança de vocês. Se vocês apenas descansassem em mim, ali estaria a salvação de vocês. Mas vocês não quiseram isso, né? O que Deus está dizendo para esse povo é o seguinte, meus irmãos: vocês não precisam ter medo. Bastaria vocês confiarem em mim, em se voltarem para mim. Esse é o sentido de Almeida Corrigida, diz em vos converterdes. A NVI diz no arrependimento. O hebraico literalmente está dizendo em se voltar para mim, porque é isso que é arrependimento, não é? Em outras palavras, ao invés de ir procurar ajuda no Egito, ao invés de se voltar para o Egito, vocês tinham que se voltar para mim, porque em se voltar para mim é que está a salvação de vocês. Em descansar em mim é que estaria a salvação de vocês. Mas vocês não quiseram. É nesse, mas vocês não quiseram, não é? Somado a esse tom condicional do verbo, que a gente entende perfeitamente que Deus aqui está lamentando a decisão daquele povo. Nas entrelinhas, o que a palavra de Deus está dizendo é o seguinte: ao invés de confiar em mim, vocês preferiram ir procurar ajuda do Egito. Esse Egito, onde vocês foram escravos, esse Egito que escravizou vocês, e no entanto, fui eu que libertei vocês do Egito. Percebam então, meus queridos, há um tom de lamento aqui, da parte do Senhor, e esse tom de lamento para mim, revela o carinho de Deus pelo seu povo, e me faz pensar muito, numa passagem que sempre me impressiona, no Salmo 81, onde o salmista vai dizer o seguinte, nos versículos 13 e 16. Diz o salmista, no Salmo 81, se o meu povo, na verdade é o Senhor falando pela boca do salmista, não é? Se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, eu o sustentaria com o trigo mais fino, e o saciaria com o mel saído da rocha. Meus irmãos, o que é que está em foco aqui? É uma coisa impressionante. Por causa do amor que Deus tem por nós, a palavra de Deus está dizendo isso, por causa desse amor, Deus pode cuidar de nós de uma forma que ultrapassa a nossa compreensão, inclusive tirando o mel da rocha. Ele tem poder para fazer isso. Ele está dizendo, eu sustentaria vocês, se vocês confiassem em mim, eu sustentaria vocês com o trigo mais fino. O hebraico diz aqui com a gordura do trigo, não é? O melhor do trigo. Eu saciaria vocês com mel saído da rocha. Em outras palavras, eu tiro até mel da rocha para atender vocês, eu tiro até mel da rocha para cuidar de vocês, porque Ele é Deus, Ele pode fazer isso. Agora, meus amados, o que é que a palavra de Deus está nos convidando hoje? Ela está nos convidando a examinarmos como anda a nossa confiança em Deus. E eu quero que você entenda que o Senhor faz isso de forma carinhosa. Ele está dizendo para a gente, será que você consegue compreender que eu tenho o melhor para você? Eu tenho o melhor para você. Apenas confie em mim. Então convido vocês hoje a fazer essa sondagem. Como anda a nossa confiança no Senhor? Eu até poderia colocar a pergunta de outra maneira, não é? Que tipo de preocupação tem roubado de você o seu descanso? E o convite do Senhor hoje é para você colocar os seus olhos em Deus e encontrar de novo nele a sua segurança. Eu vou começar examinando um ponto que para mim é básico, a confiança em Deus para a nossa salvação. Por que eu quero começar por aí? Porque aí é o ponto de partida, aí é onde tudo começa, não é? Eu quero lembrar vocês de um versículo muito importante de Paulo, onde o apóstolo escreve o seguinte, lá em Romanos capítulo 4, versículo 3. Paulo escreve, que diz a Escritura? E aí ele vai citar agora, Gênesis capítulo 15, versículo 6, que diz assim, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Paulo está se referindo aqui a uma atitude de Abraão. Abraão confiou em Deus, é isso que significa crer. Abraão confiou em Deus, e isso lhe foi creditado, lhe foi atribuído como justiça.
Para não ter que contar em detalhes a história de Abraão, agora eu vou usar um pequeno resumo da trajetória de Abraão, que aparece na carta aos Hebreus, no capítulo 11. Então, convido você agora a me acompanhar nessa leitura, a partir do versículo 8 de Hebreus 11. Diz assim a palavra do Senhor: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão, e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos estes viveram pela fé. Aqui o autor de Hebreus usa o plural estes, porque ele está se referindo a uma galeria de homens que exerceram a fé, começando lá em Abel, não é? E Abraão é um deles aqui. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles e lhes preparou uma cidade. Gente, que experiência! A experiência que aqui está enfocada em Abraão, mas foi a experiência de muitos outros homens e mulheres no Antigo Testamento, não é? Uma experiência de confiança em Deus. Não é por acaso que Paulo, em Romanos, vai empregar Abraão como modelo daqueles que, crendo no Senhor, são justificados pela fé. Abraão confiou no Senhor, ainda que não conseguisse entender completamente tudo aquilo que estava contido na promessa que Deus fez a ele. Isso aqui é um ponto muito importante, vejam bem, Deus promete uma terra a Abraão, mas na verdade Deus está prometendo muito mais do que isso. A promessa a Abraão incluía uma terra física, que era a terra da Palestina, mas na verdade Deus estava prometendo muito mais. Além da Palestina, Deus estava prometendo um caminho que traria salvação a todas as famílias da terra, como Deus fala a Abraão lá em Gênesis capítulo 12, versículo 3. Abraão não conseguia entender tudo isso. Abraão não tinha uma visão clara, por exemplo, de que o próprio Deus, na pessoa do seu filho, viria e morreria numa cruz. Nada disso estava ainda claro para Abraão. Ele não enxergava isso em detalhes, mas ele acreditou, ele creu, ele confiou na promessa que Deus fez a ele. A diferença, isso aqui é muito importante, a diferença que existe entre Abraão e nós é apenas a seguinte, vejam bem. Abraão olhava para o futuro. Abraão olhava para algo que Deus ainda ia fazer no futuro. Deus prometeu que ia fazer algo, ele não sabia todos os detalhes, mas ele confiou nesse algo que Deus prometeu que faria no futuro. O texto de Hebreus mostra isso usando aqui a expressão, né? Essa promessa eles não receberam ali em vida. O próprio Abraão não teve a posse da terra ainda em vida. Os seus descendentes a possuiriam, não é? Mas esses homens, e Abraão entre eles, olharam essa promessa de longe, como diz Hebreus ali, né? Viram-no de longe e de longe o saudaram. Eles creram, ainda que aquilo que eles estavam esperando fosse acontecer apenas no futuro. Então Abraão creu no Senhor olhando para o futuro. Eu e você cremos no Senhor olhando para o passado. Por quê? Porque Deus já enviou o seu Filho. Como diz lá Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículos 4 e 5, não é? Diz ali Paulo que chegando à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei. Vejam bem então isso, nós olhamos agora para
para o passado, olhamos para algo que Deus já fez em Cristo e exercemos a fé naquilo que Deus já realizou. A única diferença entre nós e Abraão é essa, não é? Também entre nós e Davi, entre nós e esses homens do Antigo Testamento, eles aguardavam, eles olhavam para o futuro, nós olhamos para aquilo que Deus já realizou em Cristo, mas a mecânica é a mesma. Abraão creu em Deus, Abraão creu naquilo que Deus ia fazer. Eu e você cremos em Deus, naquilo que Ele já fez, já realizou em Cristo Jesus. Meus irmãos, um dos fundamentos da fé cristã é esse que eu estou tratando com vocês agora. É um alicerce da nossa fé. Aqui não dá para a gente ter divergência. E o alicerce é o seguinte: afirmamos como cristãos que somente Jesus Cristo pode nos salvar. Ou seja, somente Jesus Cristo pode nos reaproximar de Deus. Somente Jesus pode redirecionar a nossa vida para Deus. O que é que Jesus diz lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6? É uma passagem muito conhecida, né? Diz o texto: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem é o caminho? Jesus. O caminho, a verdade, a vida. Então vejam, em Jesus, por causa da obra que Jesus realizou, o que é que nós temos? Em Jesus nós temos o perdão dos nossos pecados. Em Jesus e apenas em Jesus, nós temos a possibilidade de uma vida de comunhão com Deus, de relacionamento com Deus. Em Jesus, nós temos a possibilidade de um redirecionamento total da nossa vida. Porque vejam bem, meus irmãos, o que é que significa salvação? Salvação em Cristo significa que eu não preciso mais temer, porque por toda a eternidade, por causa da obra que Jesus realizou, por toda a eternidade, eu vou estar com o Senhor, eu vou estar com Deus. Deus é meu Pai, e nada pode me separar do amor de Deus, porque eu acreditei no Senhor, porque eu coloquei a minha confiança no Senhor. Toda a eternidade eu estou seguro. Agora, salvação significa isso, mas significa também que desde já a minha vida, por causa da obra de Jesus, passa a ser uma outra vida. Ela passa a ser uma vida nova, ela passa a ser uma vida diferente, passa a ser uma vida vivida com qualidade, porque ela está sendo vivida agora, não mais segundo a minha vontade, mas segundo a vontade do Senhor. E é isso, gente, é esse conjunto, né? O futuro, a eternidade e também o presente, enquanto estivermos nesse mundo, é esse conjunto que a palavra de Deus chama de vida eterna. Nós já estamos vivendo a vida eterna desde o momento em que confiamos no nosso Senhor Jesus e continuaremos a viver essa vida em comunhão com o Senhor por toda a eternidade. Amém? Vocês creem nisso? Não dá para ser cristão sem crer nisso. Agora, a maneira de receber essa nova vida é muito simples. Vejam bem, o que é que Abraão fez? Abraão não fez nada. Abraão apenas obedeceu. E a obediência de Abraão era o atestado de que ele estava confiando em Deus. Vocês entendem isso? Não é difícil de compreender, vejam bem, né? Deus dá uma ordem para o homem: sai da tua terra e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E o homem, imagino que Abraão, se fosse como eu, responderia: sim, mas o caminho qual é? E Deus diz: eu te mostro enquanto você anda. Então ele sai de casa sem saber para onde ia, né? Vejam bem, ele obedeceu. Mas o que o justificou, justamente, o que está evidente na obediência dele, é que ele confiou em Deus. Ele disse: bom, Deus é Deus, Ele está dizendo para eu sair, eu vou. Eu não sei para onde, mas Ele está dizendo para eu ir, eu vou andando, e Ele vai me levar, Ele vai me mostrar. E se Ele me promete algo, Ele vai cumprir. Eu estou confiando em Deus. É isso, gente. Salvação é isso. Justificação pela fé é isso. A salvação nesta vida e no futuro. Vejam bem, isso aqui, meus irmãos, dá para mim e para você uma segurança imensa em Deus.
A nossa salvação, hoje, nessa vida e por toda a eternidade, não depende da quantidade de obras que nós fazemos. Ela depende de nós confiarmos a nossa confiança, de colocarmos, a nossa confiança no Senhor. E é por isso que hoje o Senhor está nos lembrando através da sua palavra. Não confiem no Egito. Não confiem no Egito. Não confie no Egito das suas próprias obras. Não confie no Egito da sua caridade, por melhor e mais importante que seja exercer a caridade, mas não é isso que te salva. Não confie no Egito, nem sequer da sua moralidade. Porque eu tento viver certinho, ok, mas não confie nisso. Isso é o Egito, isso é confiar na força humana. Confie no poder de Deus, coloque a sua confiança no poder de Deus. Deus diz isso, não confie no Egito, confie em mim, porque diz o Senhor, apenas eu sou capaz de dar vida a você, através do meu Filho Jesus. Amém, meus irmãos? Vocês creem dessa maneira? Recebem essa palavra? Aleluia, aleluia. Então, isso nos conduz automaticamente para o último ponto, que eu quero trabalhar com vocês. Vimos a confiança em Deus para a nossa salvação, hoje e por toda a eternidade, pela fé no Senhor, né? É a fé no Senhor. Agora, eu quero que a gente entenda que é preciso também que nós confiemos em Deus para as lutas do cotidiano. A fé, meus queridos, a confiança em Deus, ela não é importante apenas no início da nossa vida cristã. Eu entendi, eu sou justificado pela fé, então no momento que eu creio ali, ok, agora o resto eu vou viver baseado na minha força. Não, de jeito nenhum, não é assim, né? Olha o que Paulo ensina com muita clareza em Romanos capítulo 1, versículo 17. A palavra do Senhor diz assim, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Vejam isso, do princípio ao fim, ela é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Nós somos salvos porque cremos no Senhor, nós somos salvos pela fé, nós somos justificados pela fé, mas nós também precisamos a partir de agora viver pela fé, não é? O justo viverá pela fé. Toda a vida cristã deve ser vivida dia a dia pela fé, ou seja, na confiança em Deus. Somos salvos pela fé, verdade, para a eternidade com o Senhor, não é? Graças a Deus por isso, e nada pode tirar o valor dessa bênção. Mas somos salvos também para vivermos aqui neste mundo uma vida salva. Vivermos aqui nesse mundo uma vida diferente, uma vida de qualidade. Qual era a tentação que a gente viu ali no reino de Judá? Eu comentei isso com vocês no comecinho. A tentação era confiar no óbvio, era confiar no natural. Gente, como eu disse no começo, repito agora, era a reação mais humana possível. Não, tem um grandalhão me ameaçando aqui, que é a Síria, eu vou procurar ajuda com outro grandalhão, que é o Egito. É uma reação humana. Eu ouso dizer que eu e você já fizemos isso N vezes ao longo da nossa vida, ameaçados procurando ajuda de alguém que possa aí nos dar algum apoio, não é? Fizemos isso várias vezes, essa é a tendência humana. E aí eu quero que você compreenda o seguinte, mesmo depois de crermos em Jesus para a nossa salvação, mesmo depois de sermos justificados pela fé e começarmos ali a nossa caminhada cristã, nós somos tentados no dia a dia a transferir a nossa confiança para outras forças. Eu já estou salvo, mas aí a respeito de alguma coisa da minha vida, algum problema que eu enfrento, alguma coisa do meu cotidiano, eu sou tentado a confiar em outras forças ao invés de confiar no Senhor. Então eu gostaria aqui, para terminar essa nossa reflexão, de indicar para vocês alguns aspectos onde a nossa confiança em Deus deve se manifestar na nossa vida diária. E o primeiro deles é o seguinte: confie em Deus para viver uma nova vida em Cristo. Confie em Deus para viver
uma nova vida em Cristo. Eu também acho muito importante começar por aqui, porque vejam bem, eu não sigo a Jesus, a partir do momento da minha conversão, eu não sigo a Jesus baseado em minha própria força. Porque eu não tenho força para seguir Jesus. Entenda essa verdade, você não tem forças para seguir Jesus, não é? Para poder seguir Jesus, você precisa do poder e da força que vem apenas dele. É por isso que a palavra de Deus vai dizer o seguinte, em Romanos capítulo 6, versículo 4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Vocês estão compreendendo o que esse versículo está nos dizendo? Paulo está dizendo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, olha, você não vive a vida cristã baseado na sua força, na sua capacidade, no seu poder. Vida cristã significa que você se arrependeu, você creu no Senhor, em decorrência disso você foi batizado, e o batismo aqui, ele simboliza isso, você está sendo sepultado com Jesus, na morte de Jesus, e você está ressuscitando com Jesus, na ressurreição de Jesus. O batismo ele tem essa simbologia importante, por isso nós mergulhamos a pessoa na água e não a deixamos lá, nós a tiramos, né? Porque ela é identificada com a morte de Jesus, ao ser sepultada simbolicamente na água, mas ela também é identificada com a ressurreição de Jesus, quando nós a erguemos da água. Agora vejam bem, o que é que não é símbolo aqui? Você de fato recebe o poder de Deus para viver uma nova vida quando você se entrega a Jesus. É de Deus que você recebe esse poder, não é com base na sua força, não é com base na sua energia que você vai viver agora como um seguidor de Jesus, mas é com base nesse poder do Espírito Santo. Em outra parte do Novo Testamento, Paulo vai dizer que Deus ressuscita Jesus pelo Espírito Santo. É esse poder do Espírito Santo que levantou literalmente Jesus dentre os mortos. É esse poder que nos levanta também de uma morte que era a nossa vida antiga e nos faz viver agora uma nova vida. Então é baseado nisso que você tem que caminhar, meu irmão, não baseado nas suas forças. E aqui é uma palavra de Deus muito clara, e eu quero que isso fique muito evidente hoje. Há uma palavra de Deus muito clara para aqueles que estão desanimados na caminhada. Para aqueles que estão, na verdade, estão desanimados porque estão tentando seguir Jesus baseados na sua própria força. E você está vendo, olha, eu não consigo, eu não adianta, volta e meia eu volto a praticar aquilo que eu sei que eu não devo praticar, não é? Ou então, vejam, de repente você não está nem voltando a nenhuma forma de pecado, mas você tem medo de voltar. Você diz, não, eu não vou conseguir viver agora até a minha morte, ou até o Senhor voltar, sem cometer de novo aquele pecado que eu cometi, ou retornar aquelas práticas, aqueles vícios, e isso está desanimando você, isso está colocando você numa posição de fragilidade. Deixa eu te deixar essa palavra, permita que eu te deixe essa palavra muito clara, muito evidente da parte do Senhor. Deus está dizendo para você hoje, meu querido, minha querida, não é com a sua força, é com a minha. Você não consegue, mas eu consigo, eu faço com você. Então, usando uma metáfora, não é? Que na verdade é muito mais do que metáfora, né? Meu querido e minha querida, o Senhor nos toma nos braços e nos carrega. Vocês estão entendendo isso? Como um pai faz com seus filhos, né? Na hora, eu me lembro, quando meu filho era pequeno, na hora de atravessar uma avenida, uma rua, segurava na mão dele. Agora, se era uma rua muito movimentada, uma avenida muito movimentada, eu pegava meu filho no colo e atravessava a avenida com ele no colo. Você acha que Deus deixa você diante dos embates, diante das lutas da vida? Você acha que Deus deixa você atravessar a avenida sozinho? Deus não deixa você atravessar a avenida sozinho. Dependendo da circunstância, Ele te pega pela mão e te conduz. Dependendo da circunstância, Ele te carrega, Ele te põe nos braços, Ele te coloca nos ombros, como o pastor fazia com a ovelha, e te conduz para o outro lado. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, aleluia.
Então esse é um primeiro ponto. E você que anda desanimado, se anime agora pelo poder do Espírito, em nome de Jesus. Agora vamos além, tem mais coisa aqui. Um segundo aspecto, confie em Deus para enfrentar os desafios do dia a dia. Isso daqui para mim já inclui uma coisa absolutamente surpreendente, eu quero chamar a atenção de vocês para isso. Fiquei fascinado, né? O Espírito Santo tem dessas coisas, comentei com Silas, durante o período de louvor, de adoração ao Senhor, eu falei para o Silas, eu não conhecia a lista dos cânticos de hoje, mas os cânticos têm tudo a ver com a mensagem que eu tenho que pregar. Não é? E eu comentei isso especificamente quando cantávamos esse cântico, né? Tu és soberano, mas o Senhor é glorioso, apesar da glória que tem, tu te importas comigo também. A coisa surpreendente aqui que eu quero chamar a atenção de vocês, em conexão com confiar em Deus para enfrentar os desafios do cotidiano, do dia a dia, é o seguinte, é entendermos, meus irmãos, que Deus se preocupa com a nossa vida diária. Deus está interessado nas situações, lutas e dificuldades que a gente precisa enfrentar. Isso é fantástico. Eu me lembro de uma canção muito antiga, de Vencedores por Cristo, né? 1973, álbum Se Eu Fosse Contar, a canção Meu Pequeno Mundo. Eu amo essa canção, não é? E tem um verso dessa música que diz o seguinte para Deus, começa dizendo, né, tu és o Deus da amplidão, do sol e do luar, quer dizer, o Senhor criou os astros, criou as crateras lunares, o Senhor criou o universo, mas chega um momento que a canção diz assim, diante de tudo isso, meu pequeno mundo chamou-te a atenção. Você consegue entender isso? O Deus criador de todo o universo, Ele teve a atenção dele atraída pelo meu pequeno mundo. Eu me lembro de uma vez, foi há muito tempo atrás, o ano era 1990, eu estava desempregado, fiquei desempregado não porque fui mandado embora, eu pedi demissão do banco onde eu trabalhava, porque eu tinha um sonho, que era de montar uma livraria, montei essa livraria, não é? E a livraria evangélica, aqui na cidade de Osasco, a livraria durou 6 meses, né? Em 6 meses ela faliu, e eu fechei as portas e aí estava desempregado. Eu tinha deixado um bom emprego no banco, né, em troca de seguir esse sonho, e ele terminou com a falência da loja. E eu estava desempregado, procurando emprego de novo agora. Tinha ido justamente para a região da Paulista um dia, por conta ali dos bancos estarem concentrados ali. Aquele era outro tempo, você que é jovem aí, está acostumado a procurar emprego apenas mandando currículo pela internet, né? Gente, desculpa, eu sou pré-histórico. Naquele tempo, eu tinha que pegar o currículo datilografado, né? Levar o currículo lá no setor de RH do banco, deixar ali e depois ficar esperando e pedindo a Deus que alguém me chamasse para fazer uma entrevista, né? E teve um dia que eu consegui o emprego, não é? E na hora que eu voltava para casa, eu estava num ônibus, inclusive, atravessando a Paulista, na época, acho que, se eu não me engano, não existia ainda o ramal de metrô ali, eu estava num ônibus e, enquanto eu estava ali no ônibus, eu me lembrei dessa canção, e eu falei para o Senhor, Deus, que coisa, o Senhor se interessou por mim, o Senhor veio ao meu encontro, eu desempregado, casado, precisando sustentar minha família, pagar aluguel, o Senhor veio ao meu encontro, o meu pequeno mundo chamou a tua atenção. Meu irmão, minha irmã, o teu pequeno mundo atrai a atenção de Deus o tempo todo. Ele está o tempo todo olhando para você, Ele está o tempo todo olhando para as coisas da sua vida. Você precisa confiar nele para vencer os desafios que você encara no seu cotidiano. Amém? Eu falei no começo que eu ia dar um exemplo, até tirado da minha própria trajetória pessoal. Vou me referir rapidamente a 2 exemplos, na verdade. Eu comecei a aprender isso de confiar em Deus para os desafios do trabalho, quando eu não estava exatamente no trabalho, né? Não dá para chamar aquilo de trabalho. 11 meses e 28 dias nos quais eu fui soldado do Exército Brasileiro. Vocês conseguem me imaginar de farda? Né? Pois é, eu vesti farda por 11 meses e 28 dias. E enquanto eu estava no quartel, no Exército, servi aqui no último quartel da região militar aqui, que é o último quartel ali de Barueri, quase ali no Jardim Belval. Enquanto eu estava servindo o Exército,
Gente, aquilo era muito diferente de tudo que eu tinha experimentado na minha vida. E aquilo, para mim, representava um peso muito grande. Tanto a questão dos exercícios militares, as coisas que tinha que fazer, aprender, montar e desmontar fuzil, não é? Depois o próprio trabalho que eu comecei a fazer ali dentro do quartel. Tudo aquilo para mim era um desafio, tudo aquilo para mim era muito novo. E aí eu aprendi essa lição. Eu me lembro muito bem, quando eu já estava naquela dinâmica de voltar para casa, né, porque no começo você fica no quartel o tempo todo. Quando eu já estava naquela dinâmica de voltar para casa, passava o dia no quartel, e quando não estava de guarda, não estava de serviço, ia dormir em casa. Eu me lembro de mim, de noite, antes de deitar, orando a Deus e dizendo assim: Deus, amanhã eu tenho que fazer tanta coisa, amanhã tem isso, tem aquilo. Eu não tenho forças para aquilo, Senhor. Aquilo me cansa muito, aquilo é complicado, tem coisa ali que eu não consigo entender. Eu preciso que o Senhor me ajude. Eu orava assim, mas Deus me deu essa percepção, né? Como se Ele estivesse dizendo para mim assim: você pode confiar em mim, eu vou estar com você. E aí eu ia para o quartel no dia seguinte, as coisas aconteciam, eu até aprendi a montar e desmontar fuzil, né? Eu nunca fui daqueles que pegam carrinho, criança que pega carrinho e desmonta para ver como é que funciona. Eu sei que tem gente aqui que é assim, né? Eu nunca fui assim, nunca fui desse tipo. Então entendo uma coisa, para mim, para o sujeito aqui, ligar 2 fios é um problema astronômico, é um problema enorme, tá? Até desmontar e montar fuzil, eu consegui fazer naquele tempo, né? Hoje não consigo mais, mas naquele tempo eu fazia. Deus estava comigo. Muito tempo depois, né, já agora, um detalhezinho tirado da minha experiência como professor universitário, muitas vezes eu me vejo em situações que eu digo para Deus: Deus, isso ultrapassa o que eu posso fazer, está muito além de mim. A última vez foi agora, em fevereiro, quando eu fiz mais uma viagem de pesquisa, fui para Genebra, fiquei 15 dias lá, era um tempo muito curto, eu tinha que fazer pesquisa nos arquivos, eu tinha que conversar com os pesquisadores de lá, eu tinha que o tempo todo ficar pensando em 2 línguas, porque com um eu falava em inglês, com o outro eu tinha que falar em francês, eu tinha que fazer uma apresentação e dar uma aula ali, e tudo aquilo estava me pesando demais. E eu me lembro que uma vez eu tive um sonho. Foi naquele período, um pouquinho antes da viagem, um período muito intenso, eu estava preparando a viagem, e eu tive um sonho. O sonho foi o seguinte: eu estava no sonho diante de um gigante enorme. Então, o sonho tinha 2 flashes apenas, né? No primeiro flash, eu estou ali diante do gigante enorme. No segundo flash, eu estou ali e o gigante está estendido no chão. O gigante está caído por terra. E eu orando a Deus, dizendo: Deus, se o Senhor não estiver comigo, eu não vou conseguir, não é? Mas aí esse sonho me veio, eu falei: Deus está me falando, Ele vai estar comigo lá. E eu me lembro claramente, no último dia de pesquisa, quando no dia seguinte eu já ia retornar para o Brasil, quando eu saí dos arquivos, uma bela tarde de inverno ali em Genebra, né, você olha ao longe assim, os Alpes cobertos de neve, uma vista maravilhosa. Aí saindo dos arquivos, sentindo aquele friozinho, eu amo o frio, não é? Sentindo aquele friozinho, eu pensei na experiência daqueles 15 dias e disse para Deus: Deus, obrigado, porque o Senhor derrubou o gigante aqui. Não fui eu, não é minha capacidade, foi o Senhor que fez isso. Meu querido, essa é a lição que você tem que carregar com você hoje. Você tem desafios a enfrentar na sua vida? Você tem desafios a enfrentar no seu trabalho? Confie no Senhor. Amém? Confie no Senhor. Aprenda a depender dEle e Ele vai te dar os caminhos para você lidar com cada situação. Agora, para concluir, não é? E também completando isso que eu acabei de dizer, um terceiro aspecto é o seguinte: confie em Deus para aceitar aquilo que você não entende. Confie em Deus para aceitar aquilo que você não entende. Vejam bem, isso complementa o que eu acabei de dizer, porque nem sempre, meus irmãos, as coisas acontecem como a gente quer. Não é verdade? Pô, eu falei para vocês há pouco, eu saí do banco, pedi demissão para abrir uma livraria, pus o que eu tinha ali e fiquei desempregado. Não deu certo. Não deu certo. O que aconteceu, Rui? Não sei. Eu orei, meu sócio também cristão orou, a gente estava crendo que ia dar certo, pedimos a benção de Deus, não deu certo, né? A gente tem que entender que isso acontece. E vem cá, pessoal, se nós formos sinceros, a gente vai admitir que nem sempre aquilo que a gente quer é o melhor para nós. É ou não é verdade?
De repente você está pedindo uma coisa, eu não estou me referindo aqui a pedir uma coisa errada. Aquilo que você sabe que é errado, você nem deve pedir a Deus. Mas, de repente, aquela coisa que não é errada, que é lícita, e você está pedindo a Deus, não é o melhor de Deus para você. Então, o que é que você tem que fazer? Você não entende. Tá, eu também não. Aí eu confio em Deus. Eu confio no Senhor para aquelas coisas que eu não entendo. Tá? Eu confio no Senhor para isso. Uma coisa que eu tenho aprendido na minha caminhada de fé, vejam bem, você nunca vai poder usar a fé para mudar aquilo que é Deus. Isso não existe, isso é mágica, tá? Isso daí é encantamento barato de propaganda de rua. Sabe aquela coisa que o pessoal prega nos postes por aí, né? Amarração para o amor. Traga o seu amor em 5 dias. Esse tipo de coisa. Isso aí é mágica. Com Deus isso não funciona. Não adianta nada você pedir para Deus uma coisa que não é vontade de Deus, porque Ele não vai te dar. É isso. E outra coisa, pode ser até uma coisa boa, mas se não é o melhor para você, Ele não vai te dar. O que eu tenho aprendido, meus irmãos, é que a fé, na verdade, nunca muda Deus. Deus é imutável. Mas a fé muda a nossa perspectiva sobre a vida. A fé muda a nossa maneira de ver a vida. Eu diria para vocês que muitos de vocês agora, inclusive, já não desejam mais algumas coisas que vocês desejavam antes. Por quê? Porque Jesus está mudando a sua maneira de ver a vida. Você está aprendendo a ver a vida pela perspectiva de Jesus. Amém? O que a gente faz quando a gente não entende? A gente confia. Vocês querem um exemplo? É uma passagem muito conhecida. Jesus vai lavar os pés dos discípulos ali na última ceia. Isso está registrado em João capítulo 13. E quando Jesus vai lavar os pés de Pedro, Pedro sempre tempestuoso, ele diz para Jesus: Senhor, o Senhor jamais vai lavar os meus pés, né? Por que o Senhor está fazendo isso? E aí Jesus responde o seguinte, né? Jesus diz a Pedro, João 13, versículo 7, você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Você recebeu um não de Deus? A situação mostrou que você recebeu um não de Deus e você não está entendendo? Jesus está dizendo para você o seguinte hoje: você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mas um dia você vai entender. Amém, amados? Para isso, para esse último ponto, para lidar com as coisas que a gente não entende, a gente também precisa de fé. O mundo quer me convencer que as ideias dele são sempre as melhores, e muitas vezes a gente quer trazer isso para a nossa vida com Deus, não é? Isso daí é o Egito, isso é confiar no Egito. O que o Senhor está falando para você hoje é: confia em mim, confia na minha maneira de olhar a sua vida, confia que eu sei o que é melhor para a sua vida. Eu tenho uma palavra muito direta para algumas pessoas que estão sendo desafiadas hoje, não positivamente esse desafio. Isso aqui é o diabo que está fazendo coisas na sua cabeça. Está te levando a querer desejar uma vida fora dos padrões de Deus. Isso está parecendo para você uma coisa muito bonita, muito atraente, e dentro do seu coração você está se inclinando para isso. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã, isso daí é o Egito. Voltar para o Egito é voltar para a escravidão. Não faça isso. Mas nossa, parece tão bom, eu quero isso, parece que tudo em mim está clamando por isso. Deus está dizendo: acredita em mim, eu sei o que é melhor para você. Pode não parecer o melhor agora, mas depois você vai reconhecer que eu te livrei de coisas terríveis com isso. Então não se deixe seduzir pelas mentiras do mundo, pelas mentiras do inimigo, mas coloque a sua confiança no Senhor. Amém? Vamos ficar em pé, queridos. Eu quero ler com vocês em pé o último versículo e em seguida eu quero orar com vocês. Para encerrar, eu quero ler um texto que está em Judas capítulo 24, Judas versículos 24 e 25. Eu quero que esse texto seja agora o nosso cântico de adoração ao Senhor. Não vamos terminar esse culto hoje com música, mas vamos terminar confessando isso no nosso coração. Judas termina a sua carta escrevendo: àquele que é poderoso
para impedi-los de cair. Você está ouvindo isso? Eu tenho medo de cair, eu tenho medo, tá? Quem vai te dar forças para não cair é Deus, porque Ele é poderoso para isso. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair, e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Você pode dizer comigo, amém, aleluia, aplauda ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Aí onde você está, curva a sua cabeça comigo. Pai, agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, que nos chama agora, nos alerta, com carinho, com misericórdia. O Senhor nos alerta, cuidado, não voltem atrás, não confiem no Egito, não vão buscar lá a salvação de vocês. O Senhor está nos dizendo, eu sou a salvação de vocês. E Pai, agora nós queremos isso, nós queremos confiar no Senhor. Aqueles entre nós que nunca depositaram a confiança no Senhor para serem salvos, eu peço, Pai, no nome de Jesus, que o Teu Espírito trabalhe nos seus corações, para que hoje a fé salvadora nasça nesses corações, e eles confiem integralmente no Senhor. Agora, Pai, eu oro por nós também, que estamos nessa caminhada, estamos seguindo a Jesus. E quantas vezes queremos confiar em nós mesmos ou confiar em outras coisas, Pai, seja para viver a vida cristã, seja para enfrentar os desafios do dia a dia, seja para lidar com aquelas coisas que nós não entendemos. Pai, agora nós queremos depositar a nossa confiança no Senhor. Nós queremos agora juntos confessar que a nossa fé não está no Egito, a nossa confiança não está no Egito, mas a nossa confiança está no Senhor, e vai permanecer no Senhor por toda a eternidade. E é por isso que nós damos ao Senhor glória, honra, louvor, e atribuímos ao Senhor todo o poder, todo o domínio e toda a majestade, Pai, hoje e para todo sempre, através de Jesus Cristo. Recebe, Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, que Deus abençoe vocês, cada um de vocês, e que vocês vivam esta semana no poder de Deus. Amém? Amém? E agora, amados, que o amor de Deus nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo nosso Senhor, e que a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês, e com todo o povo de Deus, peregrinos sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Aplauda o Senhor, que Deus te abençoe, que Deus te dê uma ótima semana, em nome de Jesus. Amém.